Estamos de volta com o programa Ciência e Espiritualidade e gostaria de dar um recado a você que está em casa. Saiba mais como contribuir e divulgar a doutrina espírita participando do Clube Amigos da Boa Nova. Tem informações de como funciona este clube através do telefone 0800 12 18 38. No programa de hoje estamos falando sobre transtornos mentais e mediunidade com o Dr. João Lourenço, ele médico, psiquiatra e psicoterapeuta. Bom, como a gente falou um pouquinho, né, no bloco passado, essa linha tênue, né, dos transtornos, da doença em si e da mediunidade. Outro ponto que falam-se muito é as pessoas que veem espíritos, que escutam espíritos, realmente estão vendo? Realmente estão alucinando? Os dois juntos? Então, essa é uma dificuldade diagnóstica, vamos dizer assim. Porém, se você levar como critério diagnóstico, não os sintomas, que isso é um erro antigo, clássico, e hoje para mim é um erro crasso, os psiquiatras usarem sintomas para fazer diagnóstico. Foi algo que já foi abandonado há mais de 300 anos na psiquiatria, em termos de tecnologia para avaliar o que é doença mental. Não é mais sintomas, não dá certo. Porque qualquer doença mental pode ter qualquer sintoma. Então, como é que você faz o diagnóstico? É pela evolução da doença, que muitas vezes você não consegue ter certeza nos próximos 3, 4, 5 anos do adoecimento. Esquizofrenia é uma doença que pode ter alucinação, né? E o esquizofrênico pode ter percepção extrasensorial também, ele também pode ouvir espíritos. Então, fica uma confusão. Então, e aí, eu dou remédio para alucinação ou não? Porque ele também ouve espíritos. Você está dando remédio para a esquizofrenia dele. E provavelmente vai melhorar a alucinação, mas não vai melhorar a mediunidade. Se ele continuar esquizofrênico, ele vai interpretar as vozes dos espíritos como alucinação. Então aí fica um imbróglio, né? Porque ele realmente é portador de uma doença e sofre influências espirituais também, e também tem percepção desse mundo espiritual. Agora, tem pessoas que só têm mediunidade, percebe, porém ela interpreta essas percepções extrasensoriais, que é a mediunidade, de maneira equivocada, ou de maneira pouco esclarecida, ou de maneira, vamos dizer assim, culturalmente inadequada. Porque às vezes, por exemplo, você pega uma pessoa cuja religião não permite falar em espíritos, eu já vi pessoas preferirem ser diagnosticadas de esquizofrenia, apesar de ser médium, porque a religião não permite ela ser médium. E aí ela começa, não se trata, não quer mais tratar com a gente, porque a gente é espírita, vai no médico, fica se entupindo de remédio e continua ouvindo vozes, vendo espíritos, e ela fica endemoniando os espíritos ou coisas parecidas, né? Que é o que nós chamamos de patoplastia, né? Vamos dizer assim. O que é uma patoplastia? Dependendo da cultura, da religião, das tradições de uma pessoa, ela vai interpretar os sintomas de acordo com o que ela vivencia. Se eu sou crente, eu vou achar que a minha mediunidade é do demônio. Se eu sou espírita, a minha percepção de voz, eu posso falar que é Jesus falando comigo, que é Chico Xavier falando comigo, é o Emmanuel. Eu vou interpretar dessa maneira. Mas eu sou doente. Eu tenho uma esquizofrenia, ou eu tenho uma alucinose, eu tenho uma paranoia, e eu só tenho um colorido religioso daquela minha doença. Agora, existem pessoas que têm a mediunidade, e como eu estava falando, e por elas não compreender como é que isso funciona, talvez por desinformação não sabe onde pedir ajuda, ela acaba adoecendo pela quantidade enorme de perturbações, a ponto de, isso é uma informação que o próprio Dr. Bezerra de Menezes nos deu, em relação ao próprio filho dele, que tinha um processo obsessivo grave. Ele sabia, pelas tecnologias que ele desenvolveu na época, que não era doença mental, que era o processo obsessivo, porém, quando eles conseguiram convencer a entidade a se cuidar e a buscar ajuda e abandonar o filho dele, a própria entidade falou, olha, eu estou indo embora, porém, infelizmente, o tempo que eu fiquei com o seu filho lesou o cérebro. Ele não vai mais voltar a ser o que era antes. Eu lamento muito, eu vou tentar ajudar do meu lado aqui, mas isso agora é uma questão da carne. Então, essa interação mente, corpo e espírito, ela existe, ela acontece, e apesar de a gente não saber definir, mas ela é real e determina as situações. E na questão da oligofrenia, para explicar para o pessoal de casa, oligofrenia e paranoia, pode dar uma definição Claro. rápida de cada uma? É a esfera intelectual. Certo. Então, quando você
tem uma capacidade menor de entender as coisas, então esse é um oligofrênico. Óligo é pequeno, frenos é alma, alma pequena. Um exemplo típico é a síndrome de Down, tá? De oligofrenia. Então você tem vários níveis, oligofrenia leve, moderada, grave e profunda, né? A paranoia já são as pessoas exatamente o inverso, e tem excesso de inteligência. Elas são tão inteligentes que elas acabam ligando ideias que não têm nada a ver uma com a outra e interpretam de maneira equivocada, que é o delírio. Elas são delirantes, elas começam a ficar, pode ter, essas interpretações podem ser de cunho paranoico, ou seja, de perseguição, que estão querendo pegar, e eles não tem nada acontecendo. É por excesso de inteligência, isso existe também. Né? Isso então tem a ver com a esfera intelectual. Certo, e qual a interação espiritual nesses casos? É batata. Os oligofrênicos são alvos dos obsessores porque eles não têm defesa, isso está no livro dos espíritos, acho, ou no livro dos médiuns. Perguntaram para o obsessor por que ele atacou aquela pessoa que era deficiente mental. É porque ele não tem defesa, ele não se defende. Sim. Ficava mais fácil. Exatamente. Aí fala, mas o paranoide se defende? Também não. Porque quando o paranoide, como ele junta as ideias, ele não questiona de onde vêm as ideias. Então fica muito fácil o obsessor implantar uma ideia na cabeça dele e ele fazer criações, invenções totalmente malucas e achar que está certo, né? Atuar a gente fala assim, vai na delegacia, dá queixa, o vizinho daquela casa lá está me filmando através de uma câmera que ele colocou no meu celular. E ele tem certeza disso. E muitas vezes é insuflado por espíritos que sabem que a pessoa faz essas interpretações paranoicas só para induzir ele à confusão. Né? Então são dois pontos, né, da balança da inteligência, onde tem uma influência forte, né, espiritual. Por isso que o caminho do meio é o melhor caminho. Ah, com certeza. Eu vou deixar uma pergunta para o nosso próximo bloco, porque quando a gente fala, né, dos transtornos mentais, lógico, existem N, né, a gente vê na própria classificação médica. Como você é um médico espírita, psiquiatra e espírita, você tem uma visão mais humanizada, mais integral de cada uma desses transtornos. Mas a medicina, nem todos os médicos têm essa visão. Será que não decorreriam daí da visão porcionada do homem alguns erros? Eu vou deixar para você responder o nosso próximo bloco. Voltamos já já.